Você sabia que a palavra de Deus não falha? Ele não muda de ideia, não engana e não esquece o que prometeu. Por isso, a Bíblia é um livro histórico, cheio de vida e poder. Todos os domingos na Catedral Universal, a palavra de Deus é exaltada e traz a todos que participam da concentração de fé e milagres fundamentos que farão com que as lutas pelas quais passamos e as dificuldades que todos nós enfrentamos não nos derrubem. Antes de chegar na igreja, era uma vida muito sofrida, por conta do meu pai ser alcoólatra, né? Então ele batia muito na minha mãe, então isso encadeou um ódio muito grande pelo meu pai, né? A minha mãe, ela teve que acabar entregando as filhas mais velhas, né, para famílias. Nessa família foi muito sofrido, porque foi um trabalho escravo. Eu tinha apenas 8 anos e já estava fazendo trabalho de adulto, né? Ali, com 13 anos eu saí dali e aí eu encontrei na bebida uma forma de amenizar, né, todo esse sofrimento, essa tristeza. Então, eu virei uma alcoólatra a partir de 14 anos, já era alcoólatra. Com o tempo, mais tarde, a minha mãe veio a conhecer a igreja, né? E no outro dia ela conversou comigo, né? Falou assim, olha, você vai ter que ir para a igreja, fazer uma corrente de libertação, né? Para que você, senão coisa muito pior vai acontecer com você. Eu teria que buscar o encontro com Deus, né? Sem o encontro com Deus, eu não teria como, né? Eu ia permanecer na igreja, mas nada ia mudar. Eu falei com Deus, fui sincera com Deus e falei, se o Senhor não vier sobre mim, eu não vou ter vida, não adianta, não tem outra forma, né? Então eu vou ficar aqui até que o Senhor venha até mim. E aí foi momentos assim muito, muito fortes, sabe? Porque eu fiquei ali buscando a Deus e orando, né, e glorificando a Deus e lembrando, né, do que eu era antes e como eu já estava, né, antes mesmo de ter encontro com Deus. E foi naquele dia que o Espírito Santo veio sobre a minha vida e foi realmente um dia inesquecível. Se a palavra realmente estiver no nosso interior, alicerçada dentro de nós, ela será o nosso escape em todas as situações. Cheguei com uma depressão profunda, tomando vários tipos de remédios, remédio para dormir, remédio para acordar. Fiquei 15 dias fora de casa, não conseguia entrar em casa, com pânico total. Aperto no coração, aperto no peito, tristeza profunda, um caos total. É a pior coisa do mundo que eu já presenciei. Fui para a Igreja Universal, procurei os pastores, tomei a água dos milagres. Hoje eu estou curado completamente, não tomo remédio, chego em casa com prazer, durmo bem, só acordo para orar, estou tranquilo, graças a Deus. Venha buscar a sabedoria de Deus para todas as áreas de sua vida. Te esperamos neste próximo domingo na Catedral Universal, às 9h30 da manhã. Não esqueça, traga uma garrafa com água para ser consagrada e veja o impossível se tornar realidade. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Muitas são as pessoas que têm encontrado a saída de seus problemas por meio da fé. A fé inteligente, que traz à existência aquilo que não existe. Você está acompanhando o seu programa Não Desista e nesta programação você vai ver o que Deus tem feito na vida daqueles que têm participado da concentração de fé e milagres. Uma reunião que tem por objetivo principal ensinar a fé inteligente. A fé que cura, que liberta, que transforma lares, a fé que salva, a fé que transforma o ser humano por inteiro. Você que está precisando de ajuda, nós temos a nossa central de atendimentos à sua disposição, 3573-3500, 3573-3500. A nossa central de atendimentos nacional para todo o território brasileiro, DDD 11, você pode entrar em contato agora. Há pastores, apóstolos para te atender, eles vão te orientar e dar para você o endereço mais perto da sua casa, onde você pode começar uma corrente de oração para uma mudança da sua vida. No final dessa programação, nós estaremos orando por você. Portanto, prepare o seu copo com água. Vamos agora à história da Nice e a gente já volta. Seu nome? Nice. E o seu testemunho hoje, Nice? Eu vim falar sobre a depressão que eu tive e que a depressão na minha vida eu identifiquei
que foi desde a minha infância. Eu tive uma mãe que era depressiva, ela vivia mais deitada do que cuidando da casa e dos meus irmãos e de mim. Eu apanhava muito, não sabia o porquê. Quando eu não queria comer, eu vomitava e apanhava e comia o vômito. Então, eu fui criada assim. E isso foi me deixando insegura. E eu decidi, numa idade da vida, que eu queria casar para sair de casa, pensando que as coisas iam melhorar. Casei bem nova, tive 3 filhos. E a depressão me acompanhava, uma tristeza, não tinha força para nada. Criava os meus filhos da melhor maneira possível, me dediquei totalmente a eles, né? E fui assim. Mas chegou uma hora na minha vida que eu comecei a procurar em outras religiões algo para me preencher. E eu tinha medo dos meus filhos passarem o que eu passei, eu tinha medo dos meus filhos não serem pessoas de bem. Então, eu começava a procurar amizades de igreja, ia a algumas igrejas evangélicas, em algumas filosofias, levava sempre eles, tentando cuidar deles e me preencher. E nada. Até que, quando meus filhos já estavam adolescentes, veio o divórcio. E nesse divórcio, eu abandonei meus filhos, saí de casa. E aí foi meu fundo de poço, porque a minha expectativa estava toda num casamento, para minha cura. E aí veio uma depressão bem forte, na qual eu entrei com síndrome do pânico, emagreci, não queria mais trabalhar, fiquei 6 meses sem trabalhar, sou funcionária pública, então me deu ao luxo, né? Já estava em outro relacionamento e isso para mim foi muito ruim. Nesse tempo, eu procurei ajuda para dormir, porque eu não dormia. Eu não conseguia dormir e quando eu dormia era pouquinho, tormento na mente, angústia. É uma sensação horrível, é um inferno na terra, bispo. É uma coisa que só sabe quem passa. Quem escuta tem noção, mas quem vive entende. E eu comecei a tomar medicação para dormir, eu andava com uma pílula sublingual para colocar embaixo da língua se me desse pânico. E dopada com remédio para dormir, não aceitei tomar antidepressivo, fui em psiquiátrica, em psicólogo, conversava, e eu cheguei à conclusão, eu falo, eles não me resolvem nada, dizem que a solução está em mim, mas eu não tenho nada em mim, e eu comecei a ficar pirada com essas coisas. E eu não tomei antidepressivo, porque eu sei o que causa o antidepressivo. Ele impregna a pessoa e não cura, porque eu via nos pacientes, né? E eu falei, eu não quero isso para mim. Aí eu falei, então, se isso aí não resolve, eu vou beber. Eu vou fazer o que... Se é droga por droga, eu vou tentar as drogas. E a droga me dava uma sensação de força, mas quando acabava vinha aquela fraqueza em dobro. Uma sensação de que eu podia, mas quando acabava a sensação em dobro e remédio para dormir. Até que eu comecei a convulsionar, convulsões emocionais. Né? E meu marido também é da área da saúde, meu atual marido na época era da área da saúde, ele falou, nós temos que ir no médico, a convulsão pode lesionar teu cérebro, isso não é certo. E eu falei assim, não vou tomar nada. E numa dessas convulsões, no domingo de manhã, quando eu abri meu olho, meu marido estava com a lágrima escorrendo, e eu fiquei muito decepcionada, eu falei assim, agora eu vou me matar. Agora acabou, porque não tem mais jeito. E ele levantou, foi para a sala, ligou a televisão e estava no Bispo Macedo. Eu ouvi, eu não tinha preconceito contra a Igreja Universal, eu não tinha nada contra a Igreja Universal, nem coisas boas. Era indiferente. Era indiferente. E eu ouvi aquela voz, você deve ser um pastor. Aí, depois da convulsão, você fica muito dolorida, toda tensa, não consegue engolir, beber água, nada, é horrível. Às vezes se urinava na roupa. E aí ele me trouxe um copo d'água e fala, toma. O pastor ungiu. Eu falei assim, você sabe que eu não posso tomar quando depois? Ele falou, não, toma. E eu tomei. E passou 10 minutos, eu fiquei bem. Passou tudo que eu tinha. Eu levantei, eu tomei café, eu fiquei bem. Eu falei, onde é que foi que a gente viu que você viu isso? Na Igreja Universal. Então, peraí, peguei o celular, falei, onde é que é esse lugar, pelo amor de Deus, eu tenho que ir lá. E vi Mauro Ramos e tal. Foram 2 domingos para a gente conseguir vir. Toda vez que eu tentava vir, aparecia alguém, ia visitar, chamava alguém para a gente ir em algum lugar e eu não vinha. Até que no 3º domingo a gente veio, umas 6 da tarde, ficamos 1 hora rodando aqui, ó, não consegui entrar. E quando eu entrei, começou um milagre na minha vida, aqui, né? Faz quanto tempo que você chegou? Nós chegamos em novembro de 2019. Como é que está a sua vida agora? Maravilhosa.
Foi todo um processo, né? Foram 7 meses de libertação, batismo, entrega, obediência. E a libertação é maravilhosa e ser cheio de Deus ainda é mais maravilhoso ainda. Já recebeu o Espírito Santo? Senhor, é uma paz, uma certeza. Hoje eu durmo, hoje eu como bem. Eu lembro da minha mãe, eu perdoo ela. Hoje ela tem Alzheimer, ela não sabe mais quem ela é, né? Mas eu perdoo, eu entendo o que ela viveu porque eu vivi isso. Como é que tá a família? A família tá uma bênção. Hoje já tem 2 filhos aqui com a gente, vindo, né? E são 5, 3 da barriga e 2 do coração. Então a guerra é grande. E o casamento? O casamento, Deus está no controle, está restaurando a cada dia. Totalmente curada. Casamos na terapia. Casou na terapia. Casamos no civil, no religioso, vida nova. E Deus fez tudo novo. Mas a gente tem que querer, né, bispo? Eu queria de todo o meu coração, de todo o meu coração. E Deus honra quem quer, né? Porque Ele fala, aqueles que vão a Ele não joga fora. E vocês ensinam isso. Eu falo, se eles estão falando e é verdade, eu vou nele, Ele não vai me jogar fora. Valeu a pena. Valeu a pena. Sintoma nenhum de depressão, nada. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Todos os domingos, pessoas de diversos lugares se encontram na Concentração de Fé e Milagres, que acontece às 9h30 da manhã na Catedral Universal, com o propósito de se encher do Espírito Santo e se manter forte para uma nova semana. Quem participa desta reunião acompanha o clamor dos 7 pastores. Uma oração poderosa, capaz de transformar qualquer área de sua vida. Meu Deus, venha curar essa alma, venha arrancar esse fardo, esse peso que essa pessoa está enfrentando. Então, meu Deus, nós determinamos que as portas se abram para essa empresa, meu Deus, se abram para esse trabalhador. Determinamos, meu Deus, que na vida de todos que aqui se encontram haja essa paz, haja essa alegria, essa felicidade. Você tem algum problema que acredita não ter mais solução? Acha que não existe uma forma de ser feliz realmente? Não perca mais tempo parado. Já estamos na metade do ano e você precisa tomar uma atitude diferente. Esteja conosco neste próximo domingo. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Hoje a Anice totalmente restaurada, curada da depressão, casamento abençoado, família, uma transformação total e completa. Agora, o que ela fez? Ela veio. Quando ela assistiu o programa pela televisão, ela disse para o marido dela, me leva neste lugar. E vieram e não mais deixaram. Hoje, uma outra mulher, uma outra história de vida. E isso pode acontecer com você também, aqui na Concentração de Fé e Milagres. 7 pastores clamando, cada pastor clamando por uma área da sua vida. E certamente o milagre que você deseja vai acontecer. Agora, o maior milagre que Deus pode fazer por você é o milagre interior. É a mudança aqui, na sua maneira de pensar, porque mudando os pensamentos, mudam as palavras e mudam as ações e reações. Porque com certeza, meu amigo, minha amiga, Deus está chamando você agora. Você não parou nesse canal à toa, em vão. Você não está assistindo essa programação porque você não tem mais nada para fazer. Certamente o que você está ouvindo e vendo está chamando a sua atenção. E de repente você está pensando aí, mas será que pode acontecer comigo? Será não? Vai acontecer. Neste domingo, dia 4 de junho, primeiro domingo do 6º mês do ano, esteja conosco na Concentração de Fé e Milagres. E traga uma garrafa com água para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito. As orações que vão ser feitas, as ministrações de fé, elas têm por objetivo abençoar as necessidades do corpo, as necessidades da alma e especialmente as necessidades do teu espírito, que é a tua mente, para que você seja forte, saiba o que deve fazer, como fazer para mudar a história da sua vida. Se você quiser a nossa ajuda, está aqui em Florianópolis, nós estamos na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, aqui no centro de Floripa.
E para todo o estado de Santa Catarina, nós temos várias localidades. Você pode acessar universal.org/localizar. Aí nós temos o localizador de todas as igrejas Universal no estado, no Brasil e no mundo. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás. Nós estamos dando início a mais um mês, hoje, 1º de junho, o mês da prova com Deus. Vamos acompanhar a história da Adélia e a gente já volta. Meu nome é Adélia Carina Gama Feitosa, tenho 43 anos, sou empresária no ramo de contabilidade. Eu tinha uma vida completamente derrotada, uma vida de vergonha, de humilhação. Eu era casada com 2 filhos pequenos, morava de favor na casa de parente, uma casa que chovia mais dentro do que fora. À noite eu tinha que me enrolar na coberta porque passava rato em cima da gente. E uma vida de humilhação. Meu esposo na época trabalhava, mas o dinheiro que ele ganhava não dava para nada. Era uma vida de vergonha, de privações, né? Muitas das vezes a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. Mas o meu esposo trabalhava, mas não tinha como a gente comprar, a gente não sabia para onde que o dinheiro ia. Eu cheguei na igreja, né? E comecei a usar a fé. E com o tempo a gente foi conquistando. Conquistei imóvel, né, um apartamento. Só que com o tempo eu quis fazer tudo do meu jeito. O meu fundo de poço foi quando eu conquistei e ao virar as costas para o altar eu perdi tudo. E voltei novamente para os 2 cômodos na casa de parente. Passei novamente por toda aquela situação que eu já tinha passado antes. E essa segunda vez foi pior, porque a gente já tinha conquistado, a gente já estava desfrutando do bom e do melhor. Eu sabia onde que eu estava errando. E fiquei um tempo assim, mesmo assim, humilhada, envergonhada, não tendo dinheiro para nada. Os filhos às vezes pediam as coisas, a gente não tinha condições de comprar. Duas crianças na época pequena, e eu sabia. E eu fiquei, mesmo dentro da igreja, desobedecendo o que passava no altar. Cega espiritualmente, e aquilo lá não entrava, e eu queria fazer na força do meu braço, e eu falava, não, eu vou vencer, mas na força do meu braço. Desobedecendo, ouvindo dentro da igreja. A pior parte foi eu estar dentro da igreja, fazendo tudo conforme eu queria. Até que chegou um dia que eu falei, chega, basta, não dá mais, eu não posso mais continuar dessa forma. E eu fiz uma prova com Deus. Eu decidi ser fiel completamente, não somente no financeiro, mas eu entreguei a minha vida no altar. Eu falei para Deus que não ia ser só financeiramente, que a minha vida eu ia entregar totalmente para Deus. Recebi o Espírito Santo e comecei a ter temor com as coisas de Deus. E dali em diante, tudo mudou. Hoje a gente tem uma vida com abundância em todos os sentidos, porque a gente coloca hoje Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro e eu sou a segunda. Hoje nós temos um escritório de contabilidade, hoje Deus nos dá visão, tem um casamento abençoado, que na época também era uma vergonha. Eu passei 7 anos dentro da igreja, desobedecendo e fazendo tudo do meu jeito. Mas quando eu fiz a prova com Deus, fui fiel, Deus me abençoou de uma forma assim que extraordinária. Hoje eu posso falar que a bênção de Deus está comigo, está com a minha família, está com a minha casa. Quando a gente prova realmente o que
Deus fala, o que está na palavra de Deus, a gente tem um retorno. E o retorno é muito grande. Às vezes não é nem o que a gente pede, é o que Deus nos dá. E Ele nos dá muito mais do que a gente precisa. Livro de Malaquias, capítulo 3. A única vez no texto sagrado em que Deus desafiou o homem. Desafia a prová-lo. Na teoria, uma crença, mas nos fatos, o inverso daquilo que se professa. Não tem sido essa a realidade de muitos? Como saber se de fato a palavra de Deus é real ou apenas promessas vazias? Para isso, o próprio Deus apresenta a solução. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você aceita este desafio? Em junho, o mês da prova à palavra de Deus, em todos os templos da Universal. A Adélia passou 7 anos dentro da igreja, sem colocar a palavra de Deus em prática. Ouvia, mas não praticava. O que aconteceu com a vida dela? Andou para trás. Mas a partir do momento que ela decidiu colocar essa palavra em prática e provou a palavra, a vida dela mudou. É isso que nós estamos fazendo nesse mês de junho na Igreja Universal do Reino de Deus. Você tem a Bíblia? Se o que está escrito aqui é verdade, tem que se cumprir na sua vida. E só tem um jeito de você saber que isso aqui é verdade, é colocando à prova. Portanto, todos os dias desse mês, nós estamos ensinando você como colocar a palavra de Deus à prova. E se você quiser saber mais a respeito, participe de uma de nossas reuniões. Em dado momento, você vai aprender como provar a Deus e tirar proveito das suas promessas, a vida com abundância prometida em sua palavra. E nesta sexta-feira, nós estaremos realizando a Sexta-feira do Todos por Você. Você que diz assim, olha, eu não aguento mais os problemas que eu tenho vivido, não tenho tido forças, não sei o que fazer, ninguém me ajuda, o advogado falou que a minha causa é perdida, o médico falou que a doença é incurável, meu casamento está para acabar, meus filhos estão nas drogas, eu estou desesperado, desesperada. Essa é a sua situação, então eu quero convidar você para estar conosco já nesta sexta-feira. Não espera domingo não, vem nessa sexta, vamos juntos trabalhar pela sua vitória, pela sua libertação total, como aconteceu com o Gabriel. Seu nome? Gabriel. E o que Deus está fazendo aqui na sessão do Descarrego, Gabriel? Bispo, na verdade sim, desde os meus 5 anos eu vinha na igreja, até os 17, onde eu fui conhecer o mundo, quebrei a cara, eu comecei a ir pra balada, bebidas, e eu fui me afundando nisso. Até que aconteceu uma coisa da minha vida que eu lembrei de tudo, na verdade, das sementes que eu vim aqui, desde a época da IBI, na época era Força... Enfim, tinha outro nome. E acabei vindo. Aí, na época, no mundo, tinha crises depressivas, crise de ansiedade, não conseguia dormir, dependia de pessoas para ser feliz. E hoje não tem mais nada disso, graças a Deus eu sou feliz. Quer dizer que lá fora o mundo deu para você depressão. Sim, senhor. Depressão, crises depressivas, não dormia à noite, não era feliz de verdade, cheguei a ter crises de pânico numa certa situação da minha vida. Isso foi o que o mundo te deu? Sim, senhor. O mundo tinha muito brilho quando eu estava aqui naquela época na igreja, só que era um brilho assim, um vazio. E depois só me sucumbiu, na verdade. Está aqui o pai dele, que acompanhou essa luta toda. Seu nome? Sandro. Como é que foi essa luta, Sandro, para ver o seu filho aqui hoje dando esse testemunho? Olha, foi uma guerra, bispo, foi uma guerra. Foi bastante voto, joelho no chão, sacrifício, e hoje ele está aí. Quando você via ele na condição que ele estava, depressivo, ansioso, para baixo, qual era o retrato que o senhor via na vida do seu filho naquela época? Olha, por mais que a gente crê, né, na promessa, mas eu mexia muito comigo, porque eu via ele bem mal, eu via ele se afundando, más amizades, depois ele veio me contar, né, que ele estava usando droga, eu fui viciado em droga, eu fui viciado em bebida, em droga, cocaína, mas ele estava tomando uma outra droga ali, sintética, que eu não conhecia, né, e ele, às vezes eu chamava ele assim por vídeo, quando ele estava lá em Blumenau,
assim, eu vi ele com... Ele não queria acender a luz para falar comigo, né? E aí eu lembrava quando eu usava droga, depois eu também tinha essa depressão, né? Pós a droga, né? Aí eu ficava com aquilo, mas não queria acreditar. Aí eu falava com ele, acende a luz, e ele... Aí até que ele acendia, mas via bem assim... Mas aí foi indo, deu tudo. Então ele é fruto do altar. Fruto do altar. A foto dele está aqui embaixo desse altar aqui, encravada. Cravada nesse altar aqui. E agora, depois que você voltou, faz quanto tempo que você veio? Oi, bispo, eu comecei aqui na Catedral em janeiro, mas já vinha essa caminhada lá desde julho do ano passado em Blumenau, quando eu morava lá. Mas agora que aqui na Catedral mesmo foi onde eu comecei a caminhada de fato, me firmando, porque lá não tinha forças, né? Eu era sozinho, então não tinha forças aqui. E a depressão? Não existe mais, pastor. Isso não tem mais, graças a Deus. O que você tem que fazer? Você tem que focar em receber o Espírito Santo agora. Porque aí vai acontecer o que aconteceu com o teu pai. O teu pai tem o Espírito Santo, então, selado pelo Espírito de Deus, nunca mais o mal pode tocar. Foque nisso e olhe daqui para frente. Amém? Deus abençoe bem forte para Jesus. Você já deve ter reparado o poder que existe quando pessoas se unem em favor do mesmo propósito. Se no mundo físico isto é uma realidade, no mundo espiritual não é diferente. Pois na junção de força e de fé, não há nenhum mal espiritual que possa resistir. Você tem lutado sozinho contra os problemas de sua vida? Prepare-se para unir forças com os servos de Deus na luta contra as atuações do mal em sua vida e passar pelo maior corredor de libertação na história da Igreja, formado por bispos, pastores e obreiros, que determinarão a sua vitória sobre todos os males. Sexta-feira, 2 de junho, na sessão espiritual do Descarrego, a sexta-feira do Todos por Você, em todos os templos da Universal. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço por essa oportunidade de orar, de interceder por todos os que estão acompanhando essa programação. Há pessoas que têm um copo com água em mãos agora, estão hospitalizadas, encarceradas, estão enfermas em casa sem poder trabalhar, e outras, meu Deus, têm esse copo com água em mãos porque precisam de uma libertação espiritual, libertação de um vício, da depressão. Então, quando beber desta água, que aconteça a manifestação do teu poder, e haja livramento, haja cura, haja salvação, meu Pai. E que já nesta sexta-feira, todos por você, essa pessoa esteja aqui conosco, porque nós estaremos em espírito de oração e jejum para desfazer as obras do mal e determinar pela fé a vitória de tantos quantos creem na Tua palavra. É o que nós determinamos, meu Pai, aqui na terra e pela fé ligado nos céus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Agora é com você. Faça a sua parte. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Nessa sexta-feira, 7h10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite com o Corredor do Fogo e Poder. Todos por você. Pastores, suas respectivas esposas, obreiros e obreiras, todos nós estaremos nessa sexta-feira na Universal, lutando para que você vença através da fé. Que Deus te abençoe e até lá.